Boa noite a todos. Mais um dia de debatendo com a PSI, com um assunto super interessante que está em alta. Aposto que bastante gente já está com várias perguntas aí na manga. Eu sou Juliana, estou aqui com a Eliane, representando a diretoria da PSI. Agradeço a todos os participantes que estão aí firmes, depois de um dia puxado de CCIH online. Bom, eu queria só relembrá-los do nosso congresso, que a gente já está na contagem regressiva, todo mundo animado para o nosso congresso aí. Eu gostaria de apresentar, então, a enfermeira Raquel. É Raquel Sequinel que fala, Raquel? Isso, Sequinel. Muito bem, muito bem. Então, tá bom. A Raquel, ela é supervisora do time de acesso vascular e terapia infusional da Santa Casa de Porto Alegre. Ela é mestre em epidemiologia e vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre o último guideline do CHEA, falando das recomendações, né, tão importantes que a gente quebra a cabeça todo dia sobre acessos vasculares, prevenção de infecção. Vou passar a palavra para a Eliane antes de você iniciar, tá bom, Raquel? Muito obrigada pela sua participação, obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ju. Muito obrigada, Raquel, pela tua participação, trazendo esse tema tão importante para todos nós, né? Muito obrigada, Raquel. Você está brilhantando a nossa noite aqui. Boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Eu quero agradecer especialmente a CNPH, que é nossa patrocinadora aqui desses eventos, uma empresa muito parceira da PSI em muitas iniciativas que nós temos. A CNPH é uma empresa de grande porte que representa aí produtos importantes da nossa área, como a Aro, Desinfect Vital, Gojo, Purell e outras várias. Então, a gente quer agradecer muito a CNPH. Podemos, Eliane? Podemos iniciar, Raquel, muito obrigada, fica à vontade. Eu vou pedir para o pessoal ir escrevendo as perguntas no chat, e no final da sua apresentação a gente abre para discussão. Então, a gente deixou um tempo grande aí para discussão, fiquem à vontade para mandar as perguntas, eu já tenho as minhas. Então, tá. Boa noite, né, pessoal? Um prazer estar aqui, né, na APSI. Toda a minha origem também é de controle de infecção. Eu aqui ouvindo vocês falando, né? O dia cheio, né, de controle de infecção. Então, hoje, nesses últimos 7 anos, então eu tô, né, voltada na Santa Casa para a parte de acessos vasculares e terapia infusional, tá? Muito obrigada, né, para a Ju, para a Eliane, também para a Daiane Cais, que me fez o convite para a gente falar um pouco hoje sobre o guia do CHEA, que é um guia que saiu no início do ano, né, sobre a atualização que ele fez, né, em relação às medidas preventivas de infecção de corrente sanguínea associada a catéter central. Então, eu vou compartilhar a tela. O objetivo, eu vou fazer, assim, um overview geral, tá, das recomendações, o que teve de novo, para a gente poder deixar o maior tempo possível para a gente poder fazer as discussões. Eu também faço parte, né, do grupo técnico da Anvisa, assim, junto com outros profissionais de controle de infecção e da área de acessos vasculares e terapia infusional, que a gente está finalizando, né, o documento que está sendo atualizado de 2017 para sair até o final desse ano. Então, essa área de acessos vasculares e toda a parte de terapia infusional, ela está em constante atualização, né? Nós temos vários centros hoje de pesquisas a nível mundial, então a gente tem toda a parte dos Estados Unidos, nós temos a Europa, nós temos a Austrália, né, com grupos de pesquisas muito fortes, e também a gente está, né, aqui no Brasil, também aqui em Porto Alegre, em São Paulo, com grandes centros hoje pesquisando essa área de acessos vasculares. Então, e fora isso, a gente teve inúmeras, né, publicações desde o ano passado, né, das sociedades de acessos vasculares nos últimos anos, e agora um muito importante que a gente tem da Sociedade de Epidemiologia Hospitalar dos Estados Unidos é o que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Então, aqui para nós compartilhar a tela.
e nós vamos daí discutir sobre esse assunto. Então, acredito, Ju, Eliane, se não estiver aparecendo a apresentação, daí, por favor, você só me avisem também. Tá ótimo, já está aparecendo, sim. Então tá, obrigada. Então, vamos começar para a gente poder aqui entender o que é esse guia, né? O que é esse guia do SHEA, do IDSA, do APIC, que são práticas recomendadas. Então, essa atualização, né, que saiu, quais são as estratégias preventivas para a prevenção de infecção de corrente sanguínea voltada para hospitais? E aqui nós vamos falar de hospitais de cuidados agudos, né, uma tradução que a gente não usa no Brasil, mas vamos utilizar como hospitais. Teve vários profissionais importantes que já trabalham, né, nessa área de acessos vasculares e que contribuíram, né, para a redação deste documento. Deixa eu só passar aqui, só me pegar direitinho aqui. Pronto. Então, qual é que é o propósito, né, desse guia do SHEA? É principalmente nos dar, né, recomendações práticas de um formato bem conciso, e o objetivo geral é auxiliar todos os hospitais na implementação e na padronização das medidas preventivas de infecção de corrente sanguínea associada a catéter central. Então, eu utilizei essa sigla, tá? ICS-AC, para a gente, quando aparecer isso nos slides, vocês já vão saber que é em relação à infecção de corrente sanguínea associada ao catéter central, tá? Esse documento, então, ele atualiza um documento já publicado pelo próprio SHEA em 2014, então, para quem já trabalha em controle de infecção, para quem já trabalha em times de acessos vasculares, também já conhece esse guia de 2014, então agora a gente tem a atualização que foi realizada por esse grupo. É um guia que é patrocinado, né, pela Sociedade de Epidemiologia em Saúde dos Estados Unidos, e ele tem todo um esforço colaborativo, então foram vários profissionais e várias sociedades que estão, né, apoiando este guia que foi publicado nos Estados Unidos no início do ano. Então, a gente tem aqui a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, a gente tem a Sociedade Americana de Profissionais de Controle de Infecção, APIC, a gente tem a Associação Americana de Hospitais, e a gente tem também a Joint Commission, além de vários representantes e organizações e sociedades que também têm experiência nesse assunto. O resumo, então, assim, eu vou dar no início, quais são as principais mudanças que tem nesse guia, comparado com o ano de 2014, e aí, no final, resumidamente, eu vou passar os tópicos, né, o que a gente faz de medidas preventivas antes da inserção do catéter, durante a inserção do catéter, após a inserção do catéter, medidas que não são recomendadas para a prevenção de infecção e ainda questões resolvidas que a gente não tem na literatura e que ainda precisam de mais estudos para poderem, a gente tem uma recomendação bem estabelecida. Primeiro, o que teve de grande mudança em termos de categorização dessas recomendações? Antes, as recomendações eram utilizadas como, no guia de 2014, esse tópico era chamado de práticas básicas, tá? E eles alteraram para práticas essenciais, que são práticas que devem ser adotadas por todos os hospitais. E a alteração dessa nomenclação era justamente para destacar essa importância como fundamental para os programas de controle de infecção dentro dos hospitais. Então, a gente vai ver que aquele item de práticas básicas, agora no guia de 2022, ele se tornou como práticas assistenciais e que os hospitais devem adotar no seu dia a dia. Outra alteração em termos de nomenclatura, também no guia de 2014 a gente tinha abordagens especiais e agora a gente tem como abordagem adicionais. Então, também é uma nomenclatura que elas podem ser consideradas. Então, isso o guia, ele também deixa bem claro que a gente pode botar eles em setores específicos ou em populações específicas, principalmente quando a gente não consegue controlar as infecções após as medidas de práticas essenciais. Então, a abordagem, ela segue a mesma linha,
né? Só que em vez de ser abordagens especiais, mas como uma abordagem adicional ao programa de prevenção das infecções de corrente sanguínea associada aos catéteres vasculares. Práticas essenciais, pontos importantes de mudança que a gente teve nesse guia, e isso, para quem já está trabalhando nessa área, eles só estão fomentando o que a gente já está trabalhando em alguns hospitais e centros de excelências pelo mundo inteiro. A veia subclávia, ela é considerada o local preferencial para a inserção de catéter venoso central em unidades de terapia intensiva. Então, isso é o que reduz complicações infecciosas. Então, vocês vão ver que o sítio, agora, ele está bem definido, como a veia subclávia ser o local de preferência nos catéteres venosos centrais em unidades de terapia intensiva. Indo para unidades de internação, a gente não tem essa preferência em termos de sítio de inserção quando comparado com infecção de corrente sanguínea. A orientação da inserção destes catéteres por ultrassom, então utilizar o ultrassom, hoje ela é respaldada, um nível de evidência alto, que a gente vai ver mais lá para o final do slide, mais para o final dos slides, e que no guia anterior ainda tinha, né, baixa a moderada implementação. Um ponto que eles destacam, e a gente vai precisar trabalhar muito aqui no Brasil, e que a gente já está vendo um movimento muito forte fora do nosso país, é que o uso do ultrassom pode comprometer a técnica estéril ou as práticas de técnica asséptica. Isso justamente porque os serviços não estão utilizando os insumos adequados para fazer a proteção desse equipamento durante a inserção destes catéteres. Então, ele é um produto, né, o ultrassom, ele é um equipamento que é de uso compartilhado, então a gente precisa fazer a desinfecção desse aparelho antes e após a utilização do paciente, e como ele vai para um procedimento que ele requer técnica asséptica, a gente precisa, né, utilizar gel estéreo, precisa utilizar a capa protetora, né, do probe. Então, a gente vê hoje, já vê toda essa discussão, até nos últimos congressos, a preocupação da quebra da técnica asséptica pelo não uso de materiais adequados ou não utilizar nenhum tipo de proteção quando a gente utiliza o equipamento de ultrassom. Então, acho que a gente pode, né, também discutir isso, mas esse é um ponto de alerta muito importante que a gente precisa ter dentro dos nossos serviços de saúde. Como que a gente está trabalhando com os equipamentos de ultrassom nas inserções de catéteres vasculares. O uso, né, agora do curativo contendo clorexidina, ele passou, então isso também foi uma grande alteração, ele passou a ser considerado uma prática essencial. Se a gente vai pegar, né, o guia passado, ele era implementado somente quando as taxas de infecção também permaneciam altas após a implementação das práticas básicas, né? Então, agora ele é um item essencial. Então, escolha, né, de curativo é curativo contendo clorexidina como uma prática hoje essencial de cuidados para catéteres venosos centrais, tá? A substituição dos equipos, então, isso também a gente vai ver como também uma grande alteração. Então, a substituição de rotina de trocas de equipos não utilizados para sangue, hemoderivados ou formulações lipídicas, elas podem ser realizadas num intervalo de até 7 dias. E anteriormente, esse intervalo, ele não era superior a 4 dias. Então, isso também é uma alteração do guia, e é bem importante quando a gente vai ler depois o documento na íntegra, que aí eles vão especificar os equipos que são trocados em intervalos intermitentes, é uma questão não resolvida. Então, isso também a gente pode deixar como um ponto, né, para a gente fazer a nossa discussão depois da apresentação. Então, estes aqui
seriam os itens de grande alteração nas práticas essenciais, e depois, no final, a gente vai dar uma revisada geral em todos os itens. Aqui, deixa eu só passar. Abordagens adicionais. O que a gente tem de alteração do guia de 2014 agora para o guia de 2020? A pomada antimicrobiana, né, que ela pode ser utilizada nos pacientes nos catéteres, nos pacientes que fazem hemodiálise, ele passou para práticas adicionais porque o foco é para uma população específica. Então, ele saiu de práticas básicas, indo para práticas adicionais, porque ele faz referência a uma população específica. Apesar, isso é uma posição que eles colocam no guia, apesar de hoje ter muito evidências de alto nível, e principalmente das tampas, né, contendo antissépticos, eles incluíram essas tampas nas práticas adicionais, porque eles não consideram, conforme os estudos, ainda superiores à desinfecção manual, que é uma prática, aqui, desculpa ali, essencial, que faltou o L, tá? Então, vocês vão ver que as tampas, essas contendo antissépticos, né, para a gente poder tampar os conectores, tampar os injetores laterais, tampar os hubs de catéteres, eles estão sendo considerados agora como uma prática adicional, porque eles não são ainda considerados como superiores a gente fazer a desinfecção manual, por exemplo, com um suave alcoólico, tá? Aqui, né, então, eu que agora, né, nesses últimos anos estou trabalhando nessa área, então ele veio, né, já para destacar a importância de tu ter equipes de infusão, equipes de acessos vasculares, equipes de terapia em difusão, como uma prática adicional. Isso como uma importância dentro dos serviços de saúde para a redução de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. E esse item, né, no guia anterior, era uma questão resolvida. Então, agora a gente já tem, mesmo que é um nível de evidência fraco, né, mas a gente já tem agora um nível, né, de evidência nesses últimos anos que essas equipes, né, trazem um benefício, né, para as instituições de saúde na redução das infecções de corrente sanguínea associada aos catéteres vasculares. E a fixação, né, sem sutura de catéteres, ela não foi discutida na versão anterior e ela é discutida agora no guia do SHEA. Então, isso, né, como itens em termos de abordagem adicionais que foram os principais tópicos que foram alterados de um guia para o outro. Qual que é a intenção? Acho que sempre é importante, quando a gente vai ler todo um guia, toda uma diretriz, o que esse guia, né, ele tem como objetivo, qual é que é a intenção de UVUS, o que essas sociedades, assim como o guia da Anvisa, o que eles procuram, né, com essas práticas de recomendação, práticas assistenciais, das melhores práticas que a gente precisa trabalhar dentro dos nossos serviços de saúde. Então, eles também deixam bem claro que nenhuma diretriz ou um documento de orientação, seja ele especializado, ele vai poder antecipar todas as situações clínicas. Então, isso é muito importante para a gente que está na ponta, tá? Tanto as equipes assistenciais, tanto quanto o controle de infecção, que muitas vezes quem está na ponta quer uma resposta para todas as exceções que podem acontecer no nosso dia a dia do nosso trabalho, né? E esses guias não vão conseguir nos dar, muitas vezes, as respostas que a gente deseja para essas exceções, mas a gente consegue ter uma visão ampla, né, das melhores práticas relacionadas aos catéteres vasculares. O que é importante também que eles deixam bem claro, que esse documento, ele não pretende de forma alguma substituir o julgamento clínico individual de profissionais qualificados. Então, se tu tá num serviço, tu tem uma avaliação, esse documento, ele não vai substituir um julgamento clínico
que é realizado por profissionais ou por um grupo dentro de hospital, tá? Então, isso também a gente precisa, muitas vezes, trabalhar com setores, trabalhar com as operadoras, trabalhar com os auditores, que esse é um ponto bem importante que a gente precisa destacar. Esse documento, ele, de uma forma geral, ele faz uma síntese das evidências dos últimos anos, tá? Com fundamentação teórica, com práticas atuais, com considerações práticas, também um consenso de quem escreveu, né, esse paper, e também quais algumas considerações que podem dar alguns danos potenciais, isso quando aplicado. A qualidade de evidência, ela é trabalhada em 3 categorias, então, uma categoria alta, uma categoria moderada e uma categoria baixa, tá? Então, isso é tudo, né, direcionado conforme os trabalhos que são desenvolvidos, qual é que é o efeito, e como que isso é trabalhado dentro, né, da própria ciência ou dentro dos próprios artigos científicos, tá? Então, vão ser divididos em categoria alta, moderada e baixa, tá? Os bundles, então, antes deles entrarem, né, em cada recomendação específica, o que eles trabalham muito sobre os bundles ou os pacotes, ou o que a gente, né, hoje também está trabalhando no dia a dia. Que essas medidas, né, que a gente vai falar agora nos próximos slides, elas são combinadas em pacotes de prevenção, então os bundles de prevenção. E a gente sabe que a grande maioria dos estudos se concentram na inserção do catéter central. O que é importante? A gente tem inúmeros estudos que diz que bundles de inserção de catéter, eles são eficazes, eles são sustentáveis e eles são um custo efetivo tanto numa população adulta quanto numa população pediátrica, mas que a probabilidade de sucesso dos bundles, ele sempre vai vir atrelado quando a gente tem uma cultura de segurança do paciente instituída dentro das organizações e também quando cada profissional adere às medidas individuais. Então, é isso também que a gente precisa entender, que o bundle não é simplesmente um checklist, não é simplesmente a gente ter uma lista de verificação que vai lá, preenche depois, não. Ela tem toda uma contextualização e que a gente precisa, né, hoje trabalhar cada vez mais de forma adequada com essas listas de verificação. Outro ponto importante, né? Nem todos os componentes dos pacotes, eles podem ser necessários para obter um efeito na taxa de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Então, isso é o que a gente fala, qual é que é a fração atribuível de cada item do bundle. Então, se a gente tem ali do bundle de inserção do catéter, higienização das mãos, inserção, antisepsia da pele com clorexidina, precauções de barreira máxima, curativo e estéril, ainda a gente não tem, né, qual é que é a fração atribuível de cada componente do bundle. Então, e muitas vezes pode ser que um ou outro não vai ter um efeito, né, um efeito desejado na taxa de infecção de corrente sanguínea, mas a gente precisa, né, trabalhar com eles. Em termos do bundle de manutenção, eles também deixam claro que o objetivo dos bundles, né, de manutenção, que eles são mais heterogêneos, né, é garantir um cuidado ideal do catéter, mas que a gente não tem nenhum trabalho que diga qual é que é o pacote ideal de manutenção de catéter que vai reduzir o risco de infecção de corrente sanguínea, tá? Então, quando a gente começa a pegar trabalhos sobre bundle de manutenção de catéter, a gente vai ver que cada instituição customiza o seu bundle, né, ver o que é mais fácil para fazer auditoria, o que precisa acompanhar. Então, vocês vão ver que cada serviço acaba trabalhando com uma métrica diferente, mas a gente não tem, de uma forma global, quais são os itens hoje essenciais para esse pacote de manutenção. Indo agora, passando, né, rapidamente em relação às práticas, né, hoje essenciais, depois as abordagens adicionais. Então, em termos de práticas essenciais, antes da inserção,
Item nos dois guias. Ter uma lista, né, nas unidades, ter um documento em que nos diga quais são as indicações para o uso de um catéter venoso central. Qual é que é o objetivo? Mesmo que é uma evidência baixa, né, desse item, é a gente minimizar uma colocação desnecessária de um catéter vascular central, tá? Então, esse que é o objetivo. Aqui, de repente, o início, exigir, vamos dizer assim, requerer, né, fazendo uma tradução literal para o português, é a gente fazer educação, né, isso também igual nos dois guias, e a avaliação por competência. Principalmente, né, de todos os profissionais que estão envolvidos, tanto na inserção, tanto no cuidado e manutenção do catéter venoso central, sob prevenção de infecção de corrente sanguínea. Eu considero esse um dos itens mais desafiadores que a gente tem hoje dentro dos nossos serviços de saúde. A gente consegue trabalhar com educação, hoje cada vez mais pulverizada em termos de recurso online, gamificação, simulação realística, práticas em sala de aula, treinamentos em loco. A gente tem hoje várias abordagens, mas a gente fazer e trabalhar no Brasil com avaliação de competência, ou o profissional ele ser apto, né, a fazer ou a inserir ou cuidar de um catéter, essa é uma parte hoje muito difícil dentro dos nossos serviços de saúde. A gente liberar para o manejo desses catéteres quem é realmente avaliado por sua competência ainda é um processo bem difícil dentro das nossas instituições. Uma evidência alta, tá? Banho em pacientes de UTI acima de 2 meses de idade com preparação alcoólica de forma diária. Então, é uma evidência alta como uma medida eficaz para a redução das infecções de corrente sanguínea associada aos catéteres centrais. Vamos agora para a inserção, né? Então, o que a gente tem de medidas? Já preconizado uma evidência moderada, tanto em ambiente de UTI e não em UTI, uma lista de verificação, foi o que a gente falou há pouco, então um bundle, né? Um bundle com as principais medidas que a gente vai ver durante o processo de inserção, que é o que a gente vai trabalhar, né? Dentro dos nossos serviços de saúde. Trabalhando nesse tópico e destrinchando um pouco mais esse item, ainda continuam aqueles nossos desafios, né? Que é ter uma lista de verificação. Quem for aplicar essa lista de verificação não pode ser quem está inserido, mas um outro profissional. Aí pode ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem aqui no Brasil. Mas o que é importante quem aplica? Ser educado sobre essa lista de verificação, tá? E também um item que também se trabalha muito, né, principalmente muito fora e às vezes de alguma maneira um pouco mais desconfortável aqui a nível de Brasil, é poder parar o procedimento quando o profissional que está inserido no catéter, ele quebra a técnica séptica. Então, esse é um ponto também para discussão, e hoje muitos hospitais têm abordagens de educação antes do profissional que está inserindo, então a gente também pode discutir esse processo. Higiene de mãos, também indiscutível, né, antes e na manipulação do catéter. Em termos de higiene de mãos, água e sabão ou preparação alcoólica, tá? Seguindo as recomendações de higienização das mãos. Aqui, o sítio subclávio, né, como preferido para reduzir as complicações infecciosas em UTI, então isso é uma evidência alta, tá? Para os nossos serviços de saúde. Usar carrinho, usar uma bandeja, usar um pacote, né, usar uma caixa com todos os materiais que são necessários para a inclusão, é uma recomendação moderada para a prevenção de infecção, tá? Continua no outro e permaneceu nesse guia também. Durante a inserção, então agora uma evidência alta, né, o uso de ultrassom para a inserção
de catéter, então isso como uma recomendação alta. Precauções de barreira máxima, né? Então todos os profissionais envolvidos durante a inserção do catéter central, com gorro ou touca, máscara, avental estéreo, luva estéreo, e o paciente, né, com um campo estéreo cobrindo todo o corpo do paciente. Antisséptico, clorexidina alcoólica, também recomendação altíssima, né, para preparo de pele, e aqui destrinchando esse item, o Shea se posiciona com uma concentração mínima de 2%, tá? Então, isso também vamos, né, provavelmente, alguma discussão que nós vamos falar sobre esse item depois. Após a inserção, então, a gente já viu medidas antes, a gente viu durante a inserção, e agora após a inserção, o que a gente tem de nível de evidência? UTI, tá? Vamos trabalhar muito com UTI, a gente saiu, né, desse período, vamos dizer assim, pandêmico de 2020 e 2021, todos nós percebemos a fragilidade, né, que os serviços de saúde, quando tem o caos, né, principalmente nessas unidades de terapia intensiva, sofreram. A gente viu taxas, né, já publicadas, principalmente dos Estados Unidos, da Europa, altíssima, né, durante a pandemia, que a gente já teve uma elevação na publicação no final do ano passado referente aos dados, né, de 2020. Então, e continuar a gente garantir uma proporção adequada de enfermeiro para paciente, e essa é uma evidência alta, né, e limitar o uso de enfermeiros flutuantes. Eu acredito que aqui a gente pode trocar enfermeiro / técnico de enfermagem, tá? Flutuantes são aqueles profissionais que a gente está numa UTI, a gente faltou funcionário, vem um funcionário da unidade de internação, vem um funcionário de uma outra unidade de terapia intensiva que, por exemplo, não é a nossa terapia intensiva. Então, isso a gente precisa limitar. A gente coloca em risco os pacientes e também aumenta o risco, né, para infecção de corrente sanguínea, como hoje uma evidência alta para a gente seguir dentro dos nossos hospitais. Curativos contendo clorexidina, alta a evidência para pacientes acima de 2 meses de idade. Então, a gente vai ver que no guia anterior, como eu já falei no início, era só em abordagens especiais, quando a gente não conseguia, né, de alguma forma, controlar a infecção ou populações especiais. Então, hoje, eles, como uma recomendação alta para os catéteres centrais, em pacientes acima de 2 meses de idade. O que é importante nesse guia? Ele não faz nenhuma diferenciação se o catéter é não tunelizado, se ele é tunelizado, se ele é totalmente implantado, tá? Ele define como catéter venoso central, ou catéteres para diálise, tá? Catéteres venosos centrais, quando a gente está falando aqui, é todos os tipos de catéteres que a gente tem, tá? Então, como uma evidência alta, trocas de curativos seguem as mesmas recomendações que a gente já vê, né, nos últimos anos. Então, utilizando os curativos transparentes e fazendo, né, a antisepsia da pele com clorexidina, a base de clorexidina, pelo menos com uma troca a cada 7 dias, lembrando sempre que se está sujo, úmido, solto, essa troca é antecipada, curativos com gaze a cada 2 dias e também como uma troca se também tiver sujo, úmido, solto. Então, como uma evidência moderada. Tá? Ainda após a inserção. Então, a desinfecção, né, com suaves, né, alcoólico ou de clorexidina alcoólica, em todos os hubs do catéter, nos conectores livre de agulha, nos injetores laterais, antes de acessar o catéter. Então, a partir do momento que a gente vai acessar o catéter para colocar um equipo para uma infusão contínua, uma infusão intermitente, fazer um medicamento em bolos, a gente vai fazer essa desinfecção. Então, isso como uma evidência moderada.
Remover catéteres não essenciais, então isso também como uma evidência moderada, e a substituição, como a gente já falou lá no início, dos equipos que não são utilizados nem para sangue, nem para hemoderivados, nem para formulação formulação lipídica, com um intervalo de até 7 dias, isso com uma qualidade de evidência alta, tá? E realizar, né, a vigilância das infecções de corrente sanguínea associada a catéter em ambientes tanto de UTI quanto não UTI. E o que também teve de discussão do guia de 2014 para o guia de 2021 é que hoje, pelo grande trabalho, pelo grande esforço, isso a nível mundial, com foco na UTI, a gente sabe que hoje a grande maioria das infecções elas ocorrem fora do ambiente do UTI. Então, a gente ter como um nível de evidência alta, fazer, né, o acompanhamento, a vigilância epidemiológica dessas infecções, não somente no cenário de UTI, mas no cenário fora de UTI. Abordagens especiais. Então, o que esse guia traz para a gente? Catéteres impregnados com antisséptico ou antimicrobianos, uma evidência alta para pacientes adultos e uma evidência moderada para pacientes pediátricos. Pegando o guia de 2014, seguia a mesma recomendação. Abordagem somente em situações em que a taxa não é controlada, né, em que a gente não consegue, além das práticas básicas, a gente não consegue reduzir as nossas infecções. Então, isso como uma evidência alta, né, em termos de uso dos catéteres hoje impregnados, tanto com antisséptico ou antimicrobianos. Terapia de bloqueio, então, uma terapia antimicrobiana, então, ou com soluções antissépticas, ou com soluções antimicrobianas, ou com antibióticos, tá? Então, a gente chamando de lock therapy, né? Para os catéteres venosos centrais de longo prazo. Então, isso aqui também uma evidência alta para a gente utilizar. Então, isso aqui é o que a gente está falando de bloqueio, de selamento, naquele momento em que o catéter não está sendo, né, utilizado, tá? Então, isso também com uma evidência alta. Aqui, para quem trabalha em diálise, então, para quem já viu esses trabalhos publicados, né, anteriormente, eles agora se posicionaram em relação ao uso, né, de fator ativador de plasminogênio tecidual recombinante. Então, vamos aqui falar alteplase, tá? Ou a gente pode utilizar outras variações, né, pelo menos uma vez por semana após a diálise em pacientes submetidos à hemodiálise por meio de um catéter venoso central. Então, aqui a gente tem renoteplase, tem tecnoteplase, tem outras variações, tá? Mas vamos dizer que hoje o que a gente mais trabalha em termos, né, a nível, já em termos de acidente vascular cerebral, usando a alteplase nesse exemplo. É uma recomendação alta, né? Isso relacionado ao processo, principalmente, do mau funcionamento dos catéteres de diálise. Isso a gente está falando da parte de obstrução, porque a gente sabe que a obstrução, ela também está intimamente ligada à infecção de corrente sanguínea, tá? Então, isso, se um paciente faz diálise, né, por exemplo, 3 vezes na semana, em uma dessas sessões, a gente vai, né, colocar uma alteplase, uma uroquinase, algum fator de ativação de plasminogênios para a gente trabalhar com esse processo de obstrução desses catéteres, que está intimamente também ligada à infecção de corrente sanguínea. Então, isso é um ponto que a gente não tinha no guia, um ponto que tem como abordagens especiais. Utilizar equipes de infusão, mesmo que é uma evidência baixa, para reduzir as taxas de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. As pomadas antimicrobianas no sítio de inserção do catéter de hemodiálise, então aqui uma recomendação alta, também para uso. Aqui eu acabei destacando a tampa do conector, mas é tanto, se a gente for usar uma tampa com antisséptico no hub, uma tampa do conector ou um protetor contendo o antisséptico,
também para cobrir os conectores. E também hoje como uma evidência moderada, mas ela está como uma abordagem que vocês podem ver adicional. Lá naquelas práticas essenciais, a gente ainda está vendo, né, a fricção mecânica. Finalizando, né, a nossa apresentação para a nossa discussão. Abordagens que não são consideradas como parte rotineira para a prevenção de infecção. Não usar profilaxia antimicrobiana para inserção de catéter, tá? Ou mesmo que os catéteres estão em uso, vou fazer um antibiótico profilático para inserir um catéter, então isso é uma evidência alta de não uso, e também a gente não substituir os catéteres de forma rotineira, tanto os catéteres venosos centrais quanto os catéteres arteriais, como uma evidência alta. Então, a gente precisa, daí, nesse tópico, trabalhar na escolha melhor do catéter, mas não utilizar que em 15 dias eu vou trocar um catéter não tunelizado. Não, ele não tem, não deve ser utilizado como uma troca programada, como uma redução do risco de infecção de corrente sanguínea. Questões que continuam não resolvidas e que ainda a gente precisa de mais estudos e de mais trabalhos e que nos próximos anos, com certeza, a gente já vai ter muitas dessas questões já com algum posicionamento dentro, né, desses guias. O uso rotineiro, né, de conectores livres de agulha como uma estratégia de prevenção de infecção de corrente sanguínea, tá? Então, isso é uma questão ainda não resolvida. Então, sempre avaliar risco, benefícios e educação sobre o seu uso, tá? Como uma medida ainda como uma questão não resolvida, ainda faltam trabalhos mais robustos. Fazer vigilância de outros tipos de catéteres, então aqui a gente está falando de catéteres arteriais periféricos ou venosos periféricos, curativos transparentes, não antimicrobianos versus o risco de infecção de corrente sanguínea, então como ainda uma questão não resolvida. Qual é que é o impacto de produtos à base de clorexidina na resistência bacteriana à clorexidina, tá? Então, isso também como uma questão não resolvida. Fixação sem sutura, ainda como uma questão não resolvida. Catéteres umbilicais impregnados com prata, também em bebês prematuros, ainda é uma questão não resolvida. E a necessidade da gente fazer uma desinfecção mecânica, por exemplo, do hub do catéter, ou do conector livre de agulha, ou do injetor lateral, quando a gente já tem uma tampa contendo antisséptico sendo utilizada, tá? Então, hoje, para quem já conhece, né, o guia, principalmente da Infusion Nursing Society, que se posicionou como opinião de especialista, né, nas usos subsequentes, né, a gente fazer a desinfecção ainda mecânica. Tá? Então, se a gente usa uma tampa no conector, tira, faz a aplicação, e se tem medicações subsequentes ainda, né, fazer a desinfecção mecânica ou não fazer, que é o caso aqui. Então, ainda, né, tem esse ponto ainda que a gente não tem, que é uma questão não resolvida ainda na literatura. Então, agora eu chamo, né, a Eliane e a Ju, né, para a gente poder agora, né, nesses momentos, agora ainda que a gente tem de discussão, e trabalhar, né, sobre esse tema. E eu agradeço, né, também a poder a gente discutir sobre esse assunto, né, eu sei que fica uma aula pesada, assim, né, com muito, vamos dizer assim, texto, mas procurei de alguma forma trazer, né, para vocês os pontos que são mais importantes e que a gente precisa destacar. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Raquel, foi uma aula excelente e muito enxuta para um documento tão amplo, né? Tão amplo, e a gente tem uma porção de questionamentos aqui. A gente vai tentar agregar as perguntas por temática. Eu acho que nem sempre a gente vai conseguir, mas vamos puxar um pouquinho as questões relativas, primeiro, à inserção, né? Tem uma pergunta aqui da Camila, que ela coloca o seguinte: o que você pensa a respeito dessa questão do respaldo dos profissionais que estão ali acompanhando
uma inserção, e aí tem uma quebra de barreira, e o profissional de enfermagem que está acompanhando fica aí um pouco coibido de se posicionar frente à má prática, e até por uma questão de cultura punitiva, né? E acaba ficando meio que permissivo aí diante das quebras de barreira. Como você pensa que isso pode ser mudado? Bom, esse assunto até eu já tinha falado bem no início ali, né? É uma questão, vamos dizer, que nem tu disse, né, Eliane? É muito difícil no nosso meio, né? Ainda a gente tem uma posição ainda muito médico, equipe de enfermagem, né? Ainda muito, vamos dizer assim, segregada, né? Eu ainda acredito, né, que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar todo esse conjunto, né? E trazer os médicos para um entendimento, assim como a equipe de enfermagem, entender que está todo mundo trabalhando em prol do paciente. A gente está advogando a favor do paciente, tá? Muitas vezes, e assim, a gente não vamos aqui falar daquelas pessoas que não seguem, tá? Ou que são cabeça dura, né? Ou que... A gente sabe que isso tem muito no nosso meio, né? Mas se a gente também trabalhar com a educação deles, mostrar a importância, trazer eles para perto, trazer muito quem trabalha com hospital, escola, né? Isso é um cenário que a gente está vendo agora na Santa Casa, que depois de muito tempo, né, a gente está conseguindo fazer os nossos primeiros treinamentos com os residentes, tá? Então, imagina, a Santa Casa ela tem hoje, né, mais de 1.000 leitos, só na medicina interna nós temos 60 médicos residentes, tá? E a gente conseguiu esse ano, tá? E tem que batalhar, vamos dizer assim, eram 7 anos, mesmo antes eu no controle de infecção, nós tentando fazer essa aproximação. Demorou. O que a gente está trabalhando? Trabalhando com eles, né? A parte, já com outros médicos parceiros, né? Que é isso que a gente precisa dentro dos nossos serviços, pegar pessoas que são parceiras, né? Para trabalhar junto. E a gente na minha aula que eu dou para eles, que é parte prática, é a parte de paramentação, né? E é uma parte de sensibilização, de múltiplas tentativas de punção, de utilizar ultrassom, de como fazer antisepsia da pele. E o que veio deles, né? Assim, mais para compartilhar para vocês. Eles não veem muito isso na faculdade. O preceptor, muitas vezes, né? Não considera essa parte do catéter como importante dentro do cenário da doença do paciente, né? E eles estão ali aprendendo e ficam assim, ó, com os olhos brilhando, sabe? Mas eu não sabia que para fazer antisepsia da pele eu tinha que, no mínimo, 30 segundos, eu tinha que esperar secar. Isso eu vi lá na parte cirúrgica. Então, assim, quando tu começa a aproximar e quando tu começa a trazer eles, né, para dentro dos nossos serviços, a gente consegue trabalhar melhor. A gente tem muitos hospitais que trabalham nessa parte do checklist fazendo educação antes, né? Para não ter esse embate, né? Não ter... Mas a gente precisa trabalhar muito hoje com a técnica séptica, e não é só no cenário médico, é no cenário dos enfermeiros que passam pique, é no cenário das equipes de enfermagem que fazem procedimentos que requer técnica séptica. De uma maneira geral, a técnica séptica ela se perdeu, né? Nesses últimos anos. Nós aqui, eu que também já estou formada praticamente 20 anos, a gente era muito mais rígido, né? E hoje a gente Nossa, você é muito jovem. Né? Então a gente só 20 anos, você é muito jovem. Mas a gente está vendo agora enfermeiros estão formados há 1 ano e isso não é trabalhado, a técnica séptica, né? Abre os materiais estéreis em cima do paciente, sabe? Então a gente precisa estar junto. Eu ainda penso que é trazer eles, pegar as pessoas, né, que vamos dizer assim, os stakeholders positivos, que querem fazer mudança. Pode ser que cada hospital vai demorar um pouco ou mais, mas a gente precisa de alguma forma trabalhar. E eles batem muito forte, né? Os Estados Unidos batem muito forte, né? De barrar o procedimento. Entender que isso é para garantir e advogar a favor do paciente, mas não é fácil, tá? Não é fácil. Verdade, Raquel. Essa é uma situação
comum, né? A gente às vezes buscar analisar bundles de inserção e ver que foi quebrada alguma técnica e às vezes eu acho que o médico ele estava até disposto a discutir o caso, dependendo da abordagem, depois que a gente vai, nós do controle de infecção, fazer essa abordagem, né? Às vezes a gente já teve situação assim do médico falar, mas por que não me falou na hora? Eu não seguiria, assim, sabe? E acho que é esse distanciamento que tem entre os profissionais que acabam intimidando o enfermeiro, né? Mas acho que a gente está aí rumo a mudar essa realidade. E eu acho que a gente, que nem tu disse, né, Ju, tem que trabalhar, né? O objetivo não é, sabe, porque o controle de infecção mandou. Sabe essas coisas que a gente tem também? Ah, eu tô fazendo um checklist porque o controle de infecção mandou. Não, todo mundo tem que entender, né, a importância, né, de tu... E uma coisa também que é bem importante, muitas vezes quem tá fazendo o checklist não sabe o que tá vendo. Não sabe que não fazer uma antisepsia correta pode ser uma quebra técnica, de não colocar os campos adequadamente é uma quebra da técnica séptica, não encapar o ultrassom com uma capa estéreo é uma quebra técnica séptica. Então, a gente sabe que isso... talvez a não cobrança seja por não ter um argumento, se houver uma recusa, né, ou um embate, assim. Então, ainda precisa também educar quem está fazendo isso, né? Perfeito. Raquel, uma outra pergunta aqui, também relacionada à inserção, sobre a situação que o paciente chega numa emergência e, dependendo da clínica dele, eles passam um acesso central, opta pela jugular devido ao risco de pneumotórax, ou na própria femoral, ela colocou aqui como um exemplo, e depois se tem fortes recomendações da gente trocar o sítio de inserção para subclávia quando o paciente tiver condições clínicas. Tá. Vamos assim, agora vamos falando de uma forma geral de todos os guias, né? A gente está falando de uma situação que ela é emergência, né? Emergência, urgência. Então, a gente vai ter uma possibilidade de quebra técnica, né? Eles não entraram, né, em detalhe nesse guia de troca, né, assim que é possível. Mas a gente sabe, né, no guia da Inés, agora nos últimos também que saíram, que é possível a gente troque em até 48 horas, né, para a gente fazer um procedimento com uma técnica séptica adequada e com um sítio de inserção. Acho que é muito importante também a gente entender que hoje, a nível global, né, mesmo que aqui no guia, o sítio preferencial ele é a subclávia, mas a gente já tem muitos serviços fazendo punção em jugular e fazendo a tunelização para o tórax. Então, o que é importante hoje? Que o sítio de saída, né, seja, né, na região, né, aqui da subclávia. E isso também a nível de femoral. Então, tu também fazer uma tunelização a nível do meio da coxa, né? Então, ou tu já fazer uma punção em veia femoral. Então, para nós, assim, que já estamos trabalhando bastante, ou aqui também quem é do grupo assistindo de acessos vasculares, tanto o catéter, vamos dizer assim, não tunelizado, ele sendo tunelizado, né? Então, hoje a gente faz punção jugular, mas o sítio de saída ser a nível de subclávia. Então, isso que é a grande, vamos dizer assim, nessa área de mundos de acessos vasculares, e quem está trabalhando nessa área sabe da importância da gente ter uma área que é mais estável para o curativo, né, da gente retirar o catéter femoral da fralda e a gente avaliar, né, cada paciente como um cuidado centrado no paciente, né, porque a gente vai ter pacientes que têm N situações. Então, por exemplo, assim, um paciente com traqueostomia, então a gente vai ver que jamais vai passar em jugular, né? Então, tu vai passar a nível, pode pegar a jugular, mas tu vai fazer uma tunelização para subclávia. Se tu não sabe funcionar com ultrassom subclávia, então tu pode fazer de outras formas, passar um pique, né, passar um catéter infemoral superficial e tunelizar no meio da coxa. Então, são situações diferenciadas. E a nível, assim, de emergência, como tu perguntou, Ju, então, assim que é possível, em 48 horas. Né? E eu acho que vocês podem perceber que a gente, quando acompanha esses pacientes que quebram técnica, são os catéteres que infectam, né? Então, né? Então a gente também... E também, assim, precisa avaliar se o paciente tem condições de uma nova punção. A gente sabe que uma nova punção sempre vai ter risco de complicação mecânica,
né, de não infecciosas. Então, também a gente precisa avaliar cada caso, né, mas se possível, né, trocar, né, quando o paciente estiver estável. Aqui a outra pergunta que está aqui a respeito de passagem da inserção é da Suzana, que ela fala assim que quando não tem jeito de fixar com o Statlock, que tipo de ponto poderia ser feito? O ponto bailarina? E uma outra pergunta também foi da Natália, se existe no mercado uma cola para realizar fixação sem sutura. Sim. E quais os benefícios dela? Porque o fabricante faz a propaganda dizendo que é para prevenção de infecção. Tá. Então, também, isso são novos, vamos dizer assim, não vamos dizer como novas tecnologias, né? Nós vamos dizer como novas abordagens para fixação de catéter, tá? Então, o guia da INES 2021, da Infusion Society, vocês vão ver, lá eles já definiram, né, a parte de tipos de fixação de catéter. Então, assim, vai ter fixação adesiva, né, que é a fixação como a gente usa, vamos dizer assim, a marca Statlock, por exemplo, mas existe Grip Lock, né, existe outras marcas que são adesivos que a gente coloca ali, né, na asinha, vamos dizer assim, de sutura do paciente, e a gente precisa de um outro curativo por cima. Existe hoje os fixadores integrados, que muitas vezes o curativo já faz a própria fixação do catéter central. A gente tem ancoragem subcutânea, que é muito utilizado fora, que é um fixador também de ancoragem subcutânea que precisa de um curativo por cima, que já também está vindo, né, para o Brasil em breve, né, já estamos sabendo que já está a nível de registro, e a gente tem a cola de cianoacrilato, que foi o que a colega nos perguntou, também como fixação de catéter. Qual que é o objetivo, né, dessa cola? É a gente, né, colocar tanto no sítio de inserção para prevenção de sangramento, tá? E também colocar embaixo, né, da asinha de sutura para não ter movimentação. É amplamente utilizado na Europa, né, principalmente no grupo italiano, né, também. Isso já está sendo testado em trabalhos em catéteres periféricos, tá? Então, uma coisa também bem nova que nós vamos ver nos últimos anos. E isso também como parte de trabalhos vindos como prevenção de infecção. Não saiu nada nesse guia, porque existem muitos trabalhos hoje sendo desenvolvido a nível mundial. Então, para quem já conhece essas colas que vêm com 1 ml específicas para catéter, que já tem aqui registro no Brasil, a gente já tem hoje inúmeros, né, trabalhos sendo realizados, alguns já trabalhos publicados, mas ainda não com evidência alta em termos de prevenção de infecção. Então, isso provavelmente vai ter alterações ou inclusões, né, nos guias nos próximos anos, tá? Então, já foi. Em termos ali do ponto, né, vocês vão ver que guias de acessos vasculares não recomendam ponto com sutura, mesmo a gente sabendo aqui no Brasil, né, que a gente utiliza bastante. Agora no Congresso, né, Mundial de Acessos Vasculares também, eles comentaram muito que foi feito na Grécia, agora aqui na Grécia, acabou ontem, muito também condenando o uso, né, de pontos de sutura. Agora, o ponto, a gente pode ter 2 pontos, né, ou bailarina, né, para quem já conhece, né, que vai fazendo, né, vamos dizer assim, que vai fazendo uma voltinha no catéter. O que precisa cuidar é para não estrangular, né, o catéter, para não ter fluxo e nem refluxo, né, ou também nas asinhas ali do lado, os pontos, tá? Desconheço se existe algum trabalho que compara o ponto bailarina com o ponto tradicional nas 2 asinhas de sutura, tá? Mas a gente precisa entender que posicionamentos de outras organizações não usar ponto de sutura, mesmo a gente sabendo que é o que a gente utiliza aqui, tá? Então, acho que isso também ainda tem muito para trabalhar nessa área, na parte de prevenção de infecção. Muito bom. Raquel, você comentou do Statlock, eu queria saber se você tem alguma experiência em relação à PIC de UTI neonatal, o uso do Statlock. Tá. O que a gente tem, hoje já tem dispositivos próprios, tá? A gente sabe que o pacientezinho neonatal, a gente vai ter lá um de 400 gramas a um de 4, 5 quilos. E que isso, né, desse tamanho passa para esse tamanhão.
né? E que muitas vezes a gente, antigamente, não tinha, né, esses insumos disponíveis. Ainda, né, na neonatal, tá para sair um guia também desse grupo italiano, agora, eles também publicaram agora no evento na semana passada, então, práticas seguras para inserção, né, de catéteres epicutâneo cava, né? Então, também, eu acho que é importante vocês entenderem que o mundo dos acessos vasculares estão chamando PIC somente quando é de 3 frentes para cima e quando se utiliza ultrassom. Quando se faz punção direta, que hoje é a grande maioria das UTIs neonatais brasileiras, passando PIC de 1 frente, 1.9, 2, 2.3, são chamados de catéter epicutâneo cava, né? Então, que são punções diretas e que também a estabilização de ambos, né, também ser utilizada ou com coragem subcutânea ou com fitas ou também com cola. Então, aí nós vamos ter vários cenários conforme a disponibilidade a nível, né, nosso local e também a nível mundial. Então, isso também é o que tem, assim, de mais novinho, né, para vocês já saberem. Eles também se posicionam fortemente em utilizar... a gente está falando aqui do guia, do SHEA, vamos dizer assim, população em geral, tá? Mas só para lembrar, porque não deu tempo, isso a gente discutiu previamente, o SHEA também lançou, na mesma época, em março, um guia específico para neonatal. Então, isso pode ser uma outra mesa redonda, tá? Então, só para falar que o público de neo merece uma mesa, um debate específico, tá? E tem um guia específico para eles. Para quem não sabe... Já vamos agendar. Está lá disponível no SHEA. Tá? Já vamos agendar com você. Que fala das clorexidina, que todo mundo Eu ia te falar isso, Raquel. A Anvisa lembrou dos pequenos? Lembrou, vai entrar. Lembrou! Bem bonito. Perfeito! Nossa, eu também, porque eu sou de originária de controle de infecção de neo e pediatria. Então, então você entende a minha angústia. Então, levanta a bandeira também. A gente sabe que não é fácil. Mas merece um debate em separado, tá? Porque mas tem o guia do SHEA, tá, gente? Se alguém ainda não sabe, em março eles também publicaram um específico para UTI neo. Tem coisas bem interessantes. Perfeito. Raquel, teve uma pessoa que perguntou se o SHEA se posicionou em relação à concentração da clorexidina no banho. No banho? Deixa eu só revisar aqui, mas eu acho... vamos ver... De curativos, de antissepsia, 2%. Tá? Isso eles se posicionaram muito bem. O alcoólico, né? O alcoólico. Isso, a 2%. Vamos ver só aqui o banho. Aqui, ó. Estou com o guia aqui do meu lado, ó. Banhos em paciente com clorexidina. Não. Em hospitais de longa permanência também pode ser utilizado. E o papel do banho de clorexidina fora de UTI permanece obscuro. A segurança em bebês com menos de 2 meses também permanece uma questão ainda obscura, e eles não se posicionaram, nenhum. Não tem concentração, tá? Em termos Raquel, posso... A maioria, né, dos trabalhos, quando a gente pega de banho de clorexidina, eles usam aqueles pacotes prontos, né? E que a clorexidina é a 2%, né? Então, aqui eles não se posicionaram em nível de concentração que nem na antissepsia da pele, mas acho que vale a pena pegar as referências que eles colocaram, que é nível alto, mas como a gente já trabalha muito nessa área e estuda, a grande maioria são aqueles pacotes prontos, né? De clorexidina 2% também. Ok. Raquel, tem várias perguntas sobre troca dos equipos, dânulas, valvulados e tal. Eles ampliaram de 4 para 7 dias. E eu vou tentar concentrar algumas perguntas numa só. Primeiro, isso é válido também para infusão intermitente? Segundo, isso é válido também quando você não usa valvulado e usa torneirinha convencional? Tá. Né? Eu acho que essas são as duas principais. As duas compilando, tá. Que nem eu disse ali no início, tá? A parte do sistema de infusão tem muita coisa, né? Muito sistema. Então, a gente tem conectores, a gente tem dânulas ou torneirinhas, e o que eles se posicionam
é em relação somente à troca do equipo. Eles não falam nada em termos do que se utiliza como, vamos dizer assim, os complementos do sistema de fusão. Porque eu acho que é importante a gente destacar, porque existe na literatura ou nos guias, existe o equipo, né? E tudo que a gente usa antes, isso são sistemas adicionais, né? Ou sistemas complementares. Então, extensor, dupla via, extensor de uma via, torneirinhas, conectores, são tudo sistemas adicionais. Eles se posicionam somente ao equipo, tá? E eles deixam bem... Eu acredito que até isso é uma falha no guia, porque eles colocam a troca dos equipos, quando não são utilizados para hemoderivados, sangue, NPT, como a gente poder prolongar a cada 7 dias. Daí, quando tu entra no guia, depois, quando eles pegam cada item e aí eles vão destrinchar, eles são bem claros. Equipos intermitentes é uma questão não resolvida. Então, o que dá para entender que é para infusão contínua? Mas eles não colocaram essa frase. E que os equipos intermitentes, aqueles que a gente desconecta do paciente, né? Vai fazer uma medicação, por exemplo, uma vanco de 6 em 6, né? E que a gente tem, alguns hospitais desprezam e outros acabam deixando penduradinho no paciente. Esses, vamos dizer que é o que a gente chama de intermitente, eles colocam como uma questão não resolvida. E com relação aos conectores, se isso é válido também para torneirinha convencional, valvulado, isso deixa a gente numa sinuca de bico, né, Raquel? Como? Isso deixa a gente numa situação difícil, porque muita gente, inclusive o hospital em que eu trabalho, a gente trabalha com um sistema aberto, né, de plugs abertos, né? Sim. Então, não dá para colocar tudo no mesmo balaio, né? Eu também acredito. Acredito que a forma como prepara os medicamentos, também isso impacta se todo mundo já trabalha com central de fracionamento, que não é a nossa realidade. Não é. A gente precisa entender que os melhores centros, principalmente dos Estados Unidos, as doses são todas preparadas em capela, né? De fluxo laminar, já vem a preparação pronta. Eles abrem a beira-leito, né? Uma medicação para bolos, né? Mas medicamentos que são preparados em bolso já vem tudo preparado. Então, são situações que precisa trabalhar de uma maneira geral, e eu concordo contigo. Acho que contexto, né, de cada hospital, né? Então, seria para soluções, por exemplo, assim, uma soroterapia em que o paciente vai ficar mais do que 96 horas, tu deixa esse equipo sendo trocado semanalmente. Acho que vale a pena o que eles estão se posicionando para essa recomendação alta é um único trabalho publicado pelo grupo da Austrália, que é sobre a troca dos equipos. Então, acho que vale a pena ler esse trabalho e aí destrinchar ele, né? Porque muitas vezes, quando tem essas recomendações, às vezes tu vai ver lá o trabalho, como é que era o que o hospital fazia ou o multicêntrico fazia, né? Para poder depois ter essa recomendação alta, né? Que muitas vezes não reflete o que a gente usa, né? A nível... Não reflete o que a gente usa, né? E dentro disso, se um hospital quiser já incorporar essa rotina de 7 dias, você acha que vai dar encrenca antes de ter uma publicação da Anvisa? Porque a vigilância sanitária pode cobrar. Como é que você está trocando isso a cada 7 dias se o manual da Anvisa diz tanto? Olha, o manual da Anvisa... Dá um spoiler para a gente. Vai seguir as mesmas recomendações. Né? Ainda a gente tem uma reunião final agora no início de novembro, né, para tirar essas dúvidas, mas a ideia é que o manual da Anvisa também se equipare, né, com as principais evidências que hoje tem a nível mundial, né? Que nem a gente trabalha muito no grupo, a gente não tem que nivelar por baixo, né? A gente tem que ir para as melhores evidências e os hospitais irem buscando, né, as suas melhores práticas, irem trabalhando muito com gestão, né, dentro dos hospitais, né, e não tem o material como vou quebrar técnica, né, mas a ideia é unir, né, essas recomendações, e hoje assim, minha opinião pessoal,
A gente já tem um guia, mesmo que seja internacional, tem o publicado do ANES de 2021, que já tem essa recomendação. A ANES já publica equipos utilizados em infusão contínua, não utilizadas para... Eles só colocaram contínuas, tá? A ANES, ela colocou contínuas, né? Não utilizadas, né? Troca pelo menos a cada 7 dias, e infusão intermitente, no da ANES, eles se posicionaram pelo menos a cada 24 horas. Nesse do Shea, eles não se posicionaram, né? Então, e seguir, sabe? Seguir, porque a gente não está fazendo a menos, né? A gente não está fazendo a menos. A gente já tem níveis de evidências para a gente poder trabalhar. Raquel, tenho a Renata, tá aqui, acho que ela quer compartilhar um sentimento. Sobre a questão da desinfecção quando usa a tampa. Aí ela fala, minha opinião, entendo que retira a tampa, faz a medicação ou coleta sem a desinfecção, que a tampa já ficou lá fazendo a desinfecção passiva, né? Claro, com a técnica segurando o catéter para não contaminar. O que você acha disso, Raquel? Tá. Sua opinião. Tá, então eu vou falar de opinião. Tá, isso. Mas primeiro vamos só recapitular o que se posiciona. Então, vocês viram aqui que no Shea, ele só botou como uma questão não resolvida, é que se tu usa tampinha, se tu precisaria ainda continuar fazendo a desinfecção mecânica subsequente. Então, eles se posicionaram como uma questão não resolvida. No guia da INES 2021, eles se posicionaram de quando tu usa a tampinha, nas medicações subsequentes, tu faz a desinfecção, que é esse sentimento que a Renata está passando, tá? E que, não assim que é o sentimento, qual que é a opinião? O que eu vejo, tá? Não é fácil, tá? A gente tem o maior gargalo, né, que a gente tem, que é quando a gente acessa, né, todo esse processo, né? Minha opinião, agora eu tô falando minha, gente, pelo amor de Deus. Eu concordo com a Renata, tá? Se a gente tá usando tampa, deixa ali, tu tirou, tu não teve quebra técnica, né? Tu prepara teus medicamentos adequados, tu não botou teus medicamentos em cima da cama. Vamos pensar lindo e maravilhoso, tá? Né? Tudo ali, todo mundo fazendo direitinho, segurou, tirei a tampinha, faço os medicamentos subsequentes e fecho o catéter com a tampinha, né? Se por algum motivo o catéter cair, alguma coisa cair, faria suave. Hoje, na nossa instituição, desde sempre, é assim que a gente recomenda, tá? Então, tô dando, né, vamos dizer assim, a nossa opinião e hoje o que a gente faz, que é o mesmo sentimento, né, que a Renata tem. O Shea se posicionou desse jeito, justamente porque tem essa contradição, tá? Tem essa contradição. Mas também muitos hospitais, né, fora do Brasil e também no Brasil fazem, né, mesmo tendo tampa, fazem todos os subsequentes. Então, acho que isso é uma questão, né, de ver qual é que é o que vai recomendar, né, e trabalhar dentro dos seus serviços. Raquel, só para esclarecer, essa tampa que você está falando é uma tampa impregnada com clorexidine, não é uma tampa comum. Não, desculpa, é com álcool. Isso. Não é uma tampa comum, não, é a tampa impregnada com clorexidine. Isso, tá bom, só para ficar claro. Isso. Aqui no Brasil, as tampas são com álcool, tá? Com álcool. Com álcool. Tá. Fora do Brasil, por exemplo, já tem tampas também para fechar, por exemplo, os catéteres de diálise, que não usam conector também, que é nisso que eles também estão se referindo aqui, né? Daí também utilizar essas tampas. São tampas impregnadas com antisséptico, não é a tampinha normal do sistema aberto. Ok. Não. Raquel, teve 2 pessoas que perguntou dos bebezinhos. Oi? Tiveram 2 pessoas perguntando dos bebês. Tá. A Solange perguntou, tenho ainda dúvida em relação ao uso da clorexidina 2% em bebês. Tá. E a Fabiana perguntou se existe alguma evidência citada ao uso de LOC no pique dos neonatos. Tá. De LOC nos piques dos neonatos ou de catéter centrais, não tem, ainda trabalhando nessa
nessa população, mas o que tem já agora alguns trabalhos, mas não está como evidência, é de catéteres impregnados em UTI neonatal, tá? A gente não tem disponível aqui, mas fora do Brasil a gente já tem catéteres de rifampicina, rifampicina em catéteres umbilicais, tá? Principalmente catéteres umbilicais impregnados, então, né, tirando esse cenário de neonatal. E aí, para Solange, né, só pega o guia do Shea, tá? Porque agora, para lembrar de cabeça, eu teria que estar com ele aqui. A gente lê várias vezes, mas a gente acaba, né, às vezes não guardando aqui. Eles separam por semanas, então, assim, eles dão várias sugestões, né, e diclorexidina 2% fica para aquele paciente que nem o guia da Inés também ele recomenda, né? Quando é aquele paciente com mais de 2 semanas de vida e que não é de prematuro extremo. E aí, quando é prematuro extremo, utilizar clorexidina aquosa, né? Então, eles separam, é bom pegar, né, o guia, né, do Shea, que eles separam bem direitinho o que eles estão dando de orientação para recomendação para uso nessa população, principalmente abaixo, né, de 24 semanas de vida ou prematuro extremo, né, ou com peso também menor que 1.000 gramas. No da Inés, eles também são bem claros, a recomendação de clorexidina 2% é acima, né, de 14 dias de vida, paciente a termo, e exclui todos os prematuros ou baixo peso ao nascimento. Renata, Raquel, tem uma pergunta aqui que é bem na linha daquilo que a gente estava conversando, que a Kellen coloca assim: a troca dos equipos a cada 7 dias, mesmo se não for valvulado, por exemplo, tampinha, né? Polifix fechado com tampinha. O paciente que não está na UTI acaba tendo que desconectar o equipo para fazer mobilização, ir ao banheiro. E aí, podemos garantir que a infusão é contínua? Posso trocar essa equipe só com 7 dias? Né? Então, é uma dúvida que, assim, é da prática, né? Tudo bem, infusão é contínua, o soro é de manutenção, mas na prática você manipula, né? E uma outra dúvida ainda nessa linha também, que a Angélica, que é lá do HC Unicamp, hello, Angélica, está colocando o seguinte, é uma dúvida que nós temos lá, porque está sendo recomendada essa questão da desinfecção direto do hub, né? Da boca, da torneirinha, do catéter, com os suaves com álcool, mas nos bateu uma insegurança grande de fazer isso com suave que não é estéril. Não vem do fabricante dizendo que é estéril. Tudo bem, tem um antisséptico, tem o álcool, mas e aí? A gente já teve surto lá no hospital por produto impregnado com antisséptico que estava contaminado, né? Então, qual a experiência que vocês têm? Como é que você vê isso? Se isso na literatura está claro? Tá. O que eles falam, né? A gente, quando eles falam de desinfecção, vocês vão ver que a desinfecção realmente é com suave, né? Os nossos suaves no Brasil, eles também não são estéreis, tá? Fora do Brasil, tem suaves estéreis e não estéreis, tá? E aí depende muito, assim, por já ver outros, né, situações, a gente tem hospitais que usam suaves estéreis fora do Brasil e também tem hospitais que não usam suave estéreo. A Inés, falando mais da Inés, porque onde é que ela entra bem numa parte, né, ela não se posiciona quanto à esterilidade da solução antisséptica, nem para o antisséptico de pele e nem para desinfecção de hubs, conectores, o que for. Eles não se posicionam em termos de esterilidade. Então, isso é, assim, eu estou dizendo que tem, né, na literatura. Agora, por exemplo, a nossa experiência pessoal, a gente usa suave alcoólico e a gente desinfeta os hubs, né? O que eu sempre parto do princípio, assim, quando a gente também faz todas essas discussões, a gente faz a prevenção de técnica séptica, né? Então, tu não introduzir, né, novas bactérias ali. A possibilidade de tu ter contaminação de antisséptico, ela vai ter tanto numa otolia, quanto num aplicador estéreo. Às vezes a gente tem surtos já publicado fora do próprio aplicador estéreo porque os antissépticos se contaminam, né? Essas almotolias de grande volume também se contaminam quando a gente usa mais, né? Quando a gente
As amotolias Brasil, amotolia reprocessável. Então, Sabe? Sabe? Às vezes nem o SUAB está acessível para todo mundo, né? Então, a gente tem muito para trabalhar. muito. Né? Muito para trabalhar. E a própria amotolia, né, dos antissépticos em geral no Brasil, de todas as marcas, elas não são estéreis. Isso que a gente precisa entender também. Né? Então, vamos dizer assim, não existe um posicionamento oficial de que precisa ser estéreo. Tanto que no Guia da Inés, a primeira versão 2021 de janeiro saiu como estéreo, e depois eles fizeram uma revisão em março, que eles tiraram a parte não estéreo do antisséptico, justamente porque não se tem isso a nível global. Né? Quem trabalha com amotolia, então fica a critério da instituição qual antisséptico vai utilizar. E nós aqui, a gente tem um cenário muito pior, né? A gente ainda reprocessa a amotolia. Spoiler da Inés, vai entrar uso único. Sem esterilidade envolvida, mas que o que tu usar, tanto para antisepsia da pele ou para desinfecção de conexões, seja uso único. Perfeito. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, eu acho que mandou no particular, acho que é a manipulação do acesso. Raquel está perguntando assim, se eu tenho um porte não funcionado na UTI e o paciente tem um catéter que precisou ser usado lá na UTI, catéter central. Quando ele vai de alta para internação, podemos sugerir a retirada desse catéter e solicitar a punção do porte como medida de prevenção de infecção? Falando o que é importante, sempre trabalhar qual que é a expectativa que esse paciente vai utilizar de terapia infusional. Primeira coisa, né? Esse paciente vai ter, por exemplo, vamos dizer que ele está com duplo lumen, tá? E tem um porte que está fechado, né? Que não está agulhado, que nem se chama. Ele estava na UTI, né? E ficou utilizando. Primeiro ver qual é que é a expectativa, né? Se o paciente tem múltiplas infusões, né? Como é que vai ser porque a gente precisa, além, né, de remover catéteres desnecessários, fazer preservação e saúde dos vasos sanguíneos. Não adianta eu retirar um duplo lumen, porque o paciente está indo para a UTI, mas ele tem o porte, chega lá na unidade, ele precisa de mais vias de catéter. E aí nós vamos expor o paciente a mais uma depressão venosa. Então, primeiro avaliar o paciente, tá? Se é possível retirar e o porte vai atender a demanda, retira, nem pensa duas vezes. Uhum. É isso que a gente precisa trabalhar. E isso é muito mandatório, agora não falando no guia do Shea, tá? No guia da Inés, o último agora que saiu. O porte, ele tem que ser usado como preferência. Isso tem uma parte bem de todo o catéter totalmente implantado. Ele tem que ser utilizado como... ele tem que ser visto como um catéter e não ficar funcionando o paciente com outros acessos, só se realmente ele precisar. Sabe? Essas situações, eu não sei como é que funciona muito aí, mas aqui em Porto Alegre, o porte é só para químio. Aí o paciente interna, vai lá, ele é multipuncionado perifericamente, porque o porte é só para químio. E aí a gente fica puncionando o paciente com risco de flebite, com risco de infecção de corrente sanguínea de periférico, às vezes passa um outro catéter central, e aí se o paciente faz infecção, os dois catéteres estão na mesma via, né? Então é isso que a gente precisa pensar. O sistema circulatório, ele é único, né? Então a gente precisa cuidar bem de todos os catéteres, né? E também não fazer depressão venosa, não acabar com as veias dos pacientes, porque elas são finitas, elas não se regeneram. Eu acho que isso é uma coisa também que é muito importante. Raquel, tem duas perguntas aqui referentes à solução infundida. Se é seguro trocar o equipo, mesmo em solução glicosada, ou em droga vasoativa, ou em sedativos? Há alguma diferença, algum alerta sobre isso, ou fica no limbo? Não, nadinha, não tem nada, não tem nenhuma recomendação específica por tipo de solução. O que vai ter vai ser aquelas tradicionais, não aqui no guia do Shea, né? Mas aí nos guias mais recentes. Nutrição parenteral, a troca a cada bolsa,
né, ou a cada 24 horas, soluções lipídicas em separado a cada 12 horas, propofol conforme o fabricante. Aí a gente vai ter essas situações específicas nessas drogas, mas não vamos dizer assim numa soroterapia glicosada, não num medicamento específico. Daí isso a gente precisa avaliar, né, as condições de cada cenário. Por isso que eu deixei bem claro no trabalho que eles dizem, né? Esses guias, eles não conseguem atender todas as práticas que a gente deseja. Não conseguem. E a gente quer uma resposta para tudo, né? A gente quer, né? Porque é difícil, né? Até porque é dinâmico, né? A terapia infusional é muito dinâmica. Nossa, é muito dinâmica, né? Tem perguntas também, por exemplo, da Maria Luísa, perguntando se tem um tempo máximo de permanência para CVC não tunelizado sem sinais de infecção, se tem tempo máximo para PIC, se ainda se recomenda a troca dos catéteres de curta permanência. Perguntas nessa linha. Tá. Troca, que nem eu falei, isso na recomendação do SHEA, então não é uma medida de prevenção de infecção trocar qualquer catéter venoso central de troca rotineira, então não tem, né, período de troca, né, vamos dizer assim, trocar um catéter não tunelizado a cada 30 dias, a cada 15 dias, então não tem isso como medida de prevenção, e também não tem período de tempo, tá? O que a gente só precisa entender, a gente, quando faz escolha do tipo de catéter, a gente precisa ver tempo de tratamento, medicação, quanto tempo que esse paciente vai precisar utilizar o catéter para escolher aquele catéter que é o mais adequado para o paciente. Então, aí a gente já está vindo antes, né? Se a gente tem um catéter lá não tunelizado, vamos dizer o nosso duplo lumen, mono, triplo lumen, né, de curta permanência, vamos dizer assim, ficando 40 dias, 60 dias, alguma coisa está errada, né? Então, a gente daí precisa trabalhar questões daí prévias, né? Por que esse catéter foi escolhido, né? Por que não foi visto um catéter antes? Então, aí são cenários que a gente vai discutir a nível de escolha de dispositivos, né? Em termos de tempo, o melhor dispositivo para aquele paciente, conforme a terapia infusional que ele precisa. Beleza. Combinado. Raquel, tem uma pergunta aqui da Lígia, e aí eu também vou perguntar para a Eliane. Quantas perguntas ainda a gente pode fazer? Eu não sei o tempo de vocês. A Lígia está perguntando sua opinião sobre o uso dos conectores sem agulha, que no guideline do SHEA apareceu como questão não resolvida. Isso. Até porque tem a questão de pressão positiva, pressão negativa, pressão neutra. Meu Deus do céu, e aí? Tá, mas eu acho que o que é importante ali destacar que ele botou como uma questão não resolvida como medida de prevenção de infecção. Isso está bem claro. É na parte de utilizar o conector para a gente prevenir infecção. Então, essa que é a questão, né, não resolvida. Estados Unidos, que já trabalham há muito tempo com isso, né, muitos hospitais da Europa, né, considerando o sistema fechado, trabalham, né, com os conectores para a prevenção do próprio profissional, né, de saúde, e tem algumas publicações, né, que principalmente quando tu não trabalha adequadamente com esses tipos de conectores, tu também pode aumentar as tuas infecções, né? Então, isso vem de tu não educar adequadamente, de tu não trabalhar adequadamente, daí tu implementa, né, hoje um dispositivo e aí tu pode causar um dano maior, né? E aí o posicionamento do SHEA é em termos de uso para prevenção de infecção, né? Nós vamos utilizar o conector porque a gente vai prevenir infecção. Não é nessa abordagem, né? Então, isso para poder aqui fazer essa diferenciação. E aí a outra pergunta, qual que era, Ju? Que agora eu já me esqueci aqui também. Além dos conectores, do posicionamento. Era da pressão. Se a pressão... sim. Eles não têm, nesse aqui, eles não se posicionaram em nenhum tipo de conector. Tá? INES 2021, né? Em qual tu utilizar, o profissional de saúde precisa saber qual é que é a ordem, né, de deslocamento
né? Se clampeia, não clampeia, se tira a seringa antes, depois. Então, eles se posicionam que tem o negativo, o neutro e o positivo, e aí o profissional de saúde, ele precisa saber o que ele está utilizando. É essa que fica como de orientação. Aqui no Brasil, tem hospitais que estão fazendo, bom, sei lá, a minha realidade é que a gente não faz, mas vigilância de catéter venoso central dia em unidades que não são UTI? Vou falar da nossa experiência, Santa Casa. São 10 UTIs e 38 unidades de internação. A gente faz vigilância de infecção de corrente sanguínea em todas as unidades. Todas. Mas fazendo por catéter venoso central dia? Sim. Uhum. Que essa coleta vocês têm eletrônica? Pelo Eletrônica prontuário agora eletrônico? faz um ano. Mas todas as unidades, isso desde a minha época do controle de infecção, tinha lá a tabelinha, e aí todo dia o enfermeiro, né, num turno já específico, tinha que botar quantos pacientes, quanto catéter, e agora isso é que ficou informatizado. Então, desde esse ano, daí agora os relatórios são todos em Power BI, né, já tem tempo real, então aí já... esse monitoramento tanto do catéter venoso central dia é da parte eletrônica. Beleza. Raquel, eu queria, aí um pedido meu, assim, que você explicasse um pouquinho sobre o seu time de acesso vascular, os maiores desafios, se vocês têm autonomia dentro do hospital, como que é, assim. De qual, Ju? Desculpa, só o inicinho que falhou. O seu time de acesso vascular, se vocês têm autonomia no hospital, como que é a sua atuação, seus desafios. Dentro da instituição, então hoje, acho que por ser uma instituição muito grande, né? Hoje com 7 prédios verticais, e agora a gente indo para um 8º, né, dentro do próprio complexo da Santa Casa, eu acho que o maior desafio é a educação dos profissionais, assim, não tem dúvida, sabe? Rotatividade de funcionários, manter todo mundo com as mesmas orientações. A gente sabe que os profissionais também circulam por os outros hospitais, em que tem materiais diferentes, que tem educações diferentes, e aí tu trazer o profissional, né, aqui para dentro, e esse, com certeza, hoje é o nosso maior desafio. E essa responsabilidade de educação, ela também é nossa, junto com a compartilhada, né, com o controle de infecção. Mas hoje é a gente que faz a maioria dos treinamentos. E a gente precisa ter muitas abordagens, né? E é aquela situação, né? O que é uma prática não adequada se dissemina mais rápido que a luz, né? Então, né? E o que é o correto, às vezes, tu vê que, né? Mas esse, com certeza, o maior desafio é tu ter toda essa população em 7 hospitais diferentes, todo mundo adequadamente com a mesma informação. Perfeito. A gente vai ter que acabar. Ai, que pena! Eu fui perguntar, né? Por que eu fui levantar isso? Pra quê, gente? Mas fazer o quê, né? Raquel, parabéns. Parabéns. Agradecer muito, viu? Capaz. Foi muito bom. Olha eu aqui, capaz. Bem do sul, né? Capaz. Raquel, foi excelente a tua fala. Raquel, foi maravilhosa. Acho que a gente vai repetir essa discussão e reassistir para assimilar melhor. Muito obrigada, viu, Raquel? Quero agradecer o teu tempo, agradecer a todo mundo aí que participou até agora com a gente. A gente teve mais de 100 participantes, em alguns momentos aqui, mais de 115 participantes. Quero te agradecer, todo mundo elogiando aqui, excelente, incrível, vamos repetir, e foi muito bacana. Eu estava aqui agora olhando assim do lado, vendo até agora que eu vi que Parabéns. Foi a Renata também, Lobo aqui também, a gente tá junto nessa, né, Renatinha? Top aqui assistindo, muito, muito, muito legal. Muito obrigada, viu? Eu passo as palavras para a Juliana, antes eu quero agradecer também a CNPH, que é uma parceirona aí da PECI, lembrar todo mundo para ir para o congresso, né, Juliana? Passo a palavra para você fazer aquela convocação. Então, tá bom, Raquel, muito obrigada, Eliane, muito obrigada.
Pessoal, não esqueçam o congresso, as inscrições com desconto até o dia 23. Uhul! Não percam, foram prorrogadas as inscrições com desconto. Então, não percam, participem, vai ter muita coisa boa lá, muitos temas interessantes, e é a oportunidade que a gente tem de se reencontrar novamente, né? É muito bom, e a gente vai poder discutir esse e outros assuntos interessantes aí, compartilhar nossas angústias. Eu estou muito feliz de estar participando junto com a PECI desse evento e muito agradecida de ter assistido a sua palestra hoje, Raquel, foi ótima, tá? Muito obrigada mesmo. Boa noite para todos. A aula de hoje fica disponível no YouTube da PECI, então entrem lá no YouTube da PECI, se inscrevam, procurem a gente nas redes sociais. Serão muito bem-vindos, tá? Obrigada, CNPH, pelo patrocínio e muito obrigada a todos. Boa noite.